E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo, do canal Biologia Minha Prova, e com mais uma parte da embriologia. Hoje falaremos sobre os tipos de ovos e suas respectivas segmentações. Então, vamos a mais uma aula. Antes, eu peço que você que está me assistindo, que se inscreva no meu canal, se possível dê um like, compartilhe os meus vídeos e é muito importante mesmo, pessoal, que você vá até o sininho e lá acione o sininho e coloque no modo para que você possa receber notificação toda vez que eu produzir uma nova aula. E isso acontece toda semana. Então vamos lá, vamos aprender a matéria de biologia aqui no canal Biologia Minha Prova. Vamos lá, mais uma vez hoje com os tipos de ovos e as segmentações. Então vamos ao título dessa aula, tipos de ovos, segmentações, também chamadas de clivagens. Vamos marcar assim para ficar bem bonito. Aí, segmentações ou clivagens. Importante fazer uma breve recapitulação que você já assistiu a minha aula sobre fecundação, depois assistiu a outra aula sobre o processo de segmentação a partir do ovo até a neurula, você já assistiu uma aula sobre tipos de gastrulação e agora você está vendo os tipos de ovos e a segmentação. Se ela é holoblástica ou se ela é meroblástica. Vamos para a embriologia. Então, vamos lá. Nos animais, o ovo, além das características genéticas que tem no núcleo, apresenta uma reserva nutritiva à base de uma substância chamada vitelo, ou então lécito, cujas concentrações e distribuição diferem conforme a espécie. Essa reserva será essencial para o desenvolvimento do embrião. Isso é bem importante, pessoal, porque esse vitelo que é encontrado no ovo, quanto maior é a quantidade, mais ele vai dificultar as divisões celulares. Memoriza isso. É inversamente proporcional. Quanto muito vitelo, menos divisões. Quanto menos vitelo, mais divisões. Os tipos de ovos dos animais são classificados de acordo com, primeiro, a quantidade de vitelo, de lécito, e segundo, a distribuição desse vitelo. Importante e memorize. Observação importante, ó, vitelo. O vitelo, uma substância nutritiva encontrada no interior da célula e ela é constituída por proteínas e lipídios, beleza? Não esqueça mais uma vez, vitelo dificulta as divisões celulares, que você pode chamar de segmentação ou clivagens. Isso aí! Olha que legal essa imagem, pessoal! Que importante você estar vendo essa aula diretamente, de forma muito objetiva, sem ficar lendo páginas e páginas de livros para depois você interpretar. Aqui você já tem toda a interpretação comigo. Os tipos de ovos. Olha só, primeiro, ovos denominados oligolécitos que podem também ser chamados isolécitos. Alguns autores até qualificam o ovo alécito dentro desse contexto, mas oligo significa pouco e iso significa igual. Alécito, a significa sem lécito. Então todos estão dentro de um mesmo contexto. Ou é pouco em quantidades de igual distribuição ou não tem. São ovos que apresenta uma pequena quantidade de vitelo e isso é importante, destaque aí, ó, é distribuído de forma homogênea por todo o citoplasma. Observa esta imagem comigo, essa célula aqui. E você comigo vai dividir essa região aqui. Vamos pegar assim, ó. Nessa parte superior aqui, toda essa parte superior, você está vendo, vou colocar aqui, ó, P de polo, e um A de animal, aqui é o polo animal. E aqui embaixo, vamos colocar P de polo e um V de vegetativo. O que significa? No polo animal, como vocês estão observando, nós localizamos o citoplasma e o núcleo. E aqui no vegetativo só tem o citoplasma.
Observe nesse esquema também que os grãos de vitelo, que são esses pontinhos que nós encontramos ali dentro, é em pequena quantidade, mas de forma homogênea a distribuição. Você não encontra no polo animal uma maior quantidade em comparação com o polo vegetativo. Não. É pequena quantidade e a distribuição é homogênea, beleza? Muito bem. Aí tu vai dizer, quem que apresenta, professor, esse tipo de ovo? Então vamos lá. Nós encontramos em poríferos, nós encontramos em quinidários, lembra? Porífero, esponja, quinidários ou também chamados de selenterados, aqueles que apresentam células urticantes, em nemateumintos, os vermes cilíndricos, em equinodermos, em protocordádeos cefalópode, mas o mais importante, destaque aí, ó, mamíferos. Esse é o teu tipo de ovo, menos nos mamíferos monotremados. Quem são os monotremados? São aqueles que queriam muito ser ave, mas eles não são. Eles queriam ser aves, mas eles não são. São o chamado a équidna e o ornitorrinco. Então, o ovo do mamífero é classificado como oligolécito. O teu ovo é oligolécito mamífero, mamífero placentário e mamífero marsupial. São os mamíferos denominados eutérios e metatérios. Os monotremados, que também são chamados prototérios, não têm esse tipo de ovo. Beleza. Vamos lá. Próxima informação. Agora, o ovo classificado como heterolécito ou mediolécito. Ou seja, hétero é diferente. Veja só. Então significa, você vai olhar comigo de novo, olha como temos uma divisão. Ó. Aqui eu tenho uma quantidade de vitelo que me parece maior e observa aqui em cima uma quantidade diferente, menor. Então, nessa nossa informação, eu vejo no polo vegetativo e também observa aqui no polo animal. Polo animal, ok? Muito bem. E aqui polo vegetativo. Então, há uma diferença nas concentrações. Você visivelmente viu que a quantidade de vitelo é diferente nessas duas regiões. Mais em uma, menos na outra, e por isso ele é chamado heterolécito. Sabe que tem autores que também chamam este ovo de telolécito incompleto. Não é errado mencionar. São eles que têm esse ovo. Olha só, os plateumintos são os vermes achatados, os anelídeos, moluscos, mas tem uma exceção, menos os cefalópodes, olha só, exceto os cefalópodes, mas o que mais cai por aí é isso aqui, ó, anfíbios. Então, anfíbios apresentam ovo heterolécito, sapos, rãs, pererecas, anfíbios. Mamífero é oligolécito, menos quem? Menos os monotremados. O ornitorrinco e a équidna. E anfíbios é ovo heterolécito. Muito bem, vamos lá a mais um tipo de ovo agora. Agora, vamos falar do ovo telolécito, pessoal. O ovo telolécito, ele também é chamado de megalécito. Se cair a palavra telolécito sozinho, é o mega. Se tiver telolécito incompleto, aí vai ser o heterolécito, tá? Eu sei que sinônimos às vezes atrapalham. São ovos que apresentam uma grande quantidade de vitelo, concentrada também no polo vegetativo. Devido a essa quantidade, essa grande quantidade, o vitelo ocupa quase todo o citoplasma, enquanto o núcleo fica deslocado para a periferia. Observem aqui, ó, nós vamos fazer um destaque. Olha aqui, vamos fazer assim, ó, aqui. Toda essa região aqui, pessoal, toda ela apresenta muito vitelo. Somente nesta região aqui onde fica o núcleo que você vai ver que não tem vitelo. Como nós já falamos também, o vitelo, a quantidade de vitelo em grande quantidade atrapalha as divisões. Quanto mais vitelo, menos divisões. Então, este ovo vai ter um problema para se dividir. Quem apresenta este ovo? Os moluscos, que são cefalópodes, os peixes, a maioria, os répteis, as aves
e imagina quem mais? Exatamente, os mamíferos monotremados, aqueles que não são classificados como oligolécitos. Beleza? Muito bem, mas vamos em frente. Agora, nós vamos ver o último tipo de ovo, que é o ovo centrolécito. Esse é bem fácil lembrar. São ovos que apresentam quantidade intermediária de vitelo, sendo semelhantes aos ovos mediolécitos. Porém, a distribuição do vitelo é diferente, ficando este concentrado ao redor do núcleo. Olha só, aqui nós observamos o vitelo e lá está o núcleo e o vitelo está bem na periferia. Como você sabe que o vitelo atrapalha as divisões celulares, então a divisão não vai acontecer nessa região, mas sim na parte periférica da célula. Já vamos ver isso melhor. Quem apresenta esse tipo de ovo? Os artrópodes. Olha só, artrópodes apresentam um ovo do tipo centrolécito. Do ovo geralmente desenvolve-se uma larva que retira o complemento alimentar da natureza. Essa observação para você ficar pensando assim, para você não esquecer que artrópode tem ovo do tipo centrolécito. Beleza, agora nós vamos ver uma situação importante que é a segmentação. Segmentação é divisão celular. Mais uma vez a frase. O vitelo, a quantidade de vitelo é inversamente proporcional à divisão. Quanto mais vitelo, menos divisão. Quanto menos vitelo, mais divisão. Então vamos lá, comigo. Olha só, tipos de segmentações. A primeira segmentação, ela vai ser classificada como segmentação holoblástica. Isso aí, memoriza comigo. O prefixo holo significa total. Blástica vem de blastômeros, que são as células, que podem ser micrômeros ou macrômeros, pequenas ou grandes. E a divisão do ovo vai ser total. Todo o ovo vai se dividir. Então, tu vai ver, a primeira é chamada holoblástica igual. Vocês estão vendo aqui no desenho que essa célula, ela vai começar a fazer a divisão. Era uma, depois se dividiu, formando duas células, isso é mitose, depois formaram-se 4 e sucessivamente mais células. Vocês vão observar aqui que nós estamos observando nesse desenho, nesse último que eu estou destacando, que o tamanho das células, que são os chamados blastômeros, são iguais. Parece uma amora. Isso é uma mórula. Então dá para olhar para esse desenho e dizer que não há células maiores e menores. Todas têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque o ovo tem uma quantidade de vitelo pequena, muita divisão, e também distribuído de forma homogênea. Mamíferos apresentam esse tipo de segmentação. Holoblástica igual. Todas as células da mórula vão ter o mesmo tamanho, serão iguais. Lembra? Menos os monotremados, menos os prototérios, que é sinônimo. Ornitorrinco e Ecdina não tem essa divisão. Segundo, agora vamos ver a próxima segmentação. Ainda ela é holoblástica e ao lado eu já coloquei para você qual é o tipo de ovo que apresenta essa segmentação. É o ovo heterolécito. Acompanhe comigo. Aqui temos o ovo, as divisões, como antes eu mostrei para vocês. Está se dividindo, bonitão. E aqui nesse meu esquema, olha só, eu vou pegar e vou dividir numa cor diferente. Vamos fazer assim. Olha só, pessoal. Está vendo que aqui ó, eu tenho células menores e embaixo células maiores? Você notou isso, né? Aqui elas são menores e aqui elas são maiores. As maiores são os macrômeros e as menores são os micrômeros. Mas todo o ovo se dividiu, todo ele. Porém, em concentração diferente, é desigual. Então, é o ovo heterolécito, aquele ovo que apresenta a quantidade de vitelo diferente nos polos, no vegetativo e no polo animal, e por isso a segmentação também vai ser diferente. Isso acontece nos anfíbios. Muito bem, agora vamos para a próxima.
Vamos falar agora de um outro tipo de segmentação, agora é a meroblástica. Antes ela era holoblástica. Memoriza, a holoblástica ou ela é igual ou então desigual. Agora vem a mero. Se holo significa total, mero significa parcial. Significa que não será dividido, o ovo todo será dividido. Não será dividido o ovo todo. Fica melhor assim, né? Então, vamos lá. Ela pode ser chamada, primeiro, de discoidal, que é aquele ovo com grande quantidade de vitelo, megalécito, como vocês estão observando aqui no esquema. Veja, toda essa região aqui apontada na seta é o vitelo. E nessa região onde fica o núcleo não tem vitelo. Então tu está vendo que a divisão está acontecendo exatamente no lugar onde não há o vitelo. Olha só a divisão celular, onde não há o vitelo. Mais uma vez, você repetitivo melhor. Quanto mais vitelo, menos divisões. Quanto menos vitelo, mais divisões. Então, nós observamos que neste ovo, a divisão ficou concentrada só naquela região onde não havia o vitelo. E essa região é chamada cicatrícula. Essa é a segmentação que acontece na maioria dos peixes, nos répteis, nas aves e nos mamíferos monotremados, os prototérios, a équidna e o ornitorrinco. Agora vamos para a última parte. Olha só, ainda é meroblástica, só que agora ela é superficial. E isso vai ser observado no ovo centrolécito. Lembra do ovo centrolécito? Aquele que apresenta vitelo ao redor do núcleo? Tu lembra? O ovo dos artrópodes. Então, veja, o vitelo está concentrado ao redor do núcleo. Aqui eu tenho o núcleo, nessa concentração aqui fica o vitelo, e aí você observa que a divisão vai acontecer só na superfície do ovo. Por isso, ela é denominada superficial. Um exercício rápido de mentalização. Tipos de ovos: oligolécito, heterolécito, megalécito, centrolécito, beleza? Segmentações: holoblástica igual, desigual. Meroblástica discoidal, superficial. Beleza? Muito bem! Eu te espero na próxima aula. Valeu! Até mais! Tchau, tchau!